Glórias a Deus. É que eu tinha esquecido de colocar em modo avião e as notificações estavam aparecendo aqui. Então é isso, meu amado. Estamos aqui mais um dia. Hoje, dia 21 de março de 2022. Glórias a Deus. Como o tempo passa rápido, né? Mais 10 dias, acabou o mês. Mas estamos aqui. Próximo, cada dia mais a um passo da promessa ser cumprida. Amém? E a palavra profética que o Senhor deixou para nós hoje se encontra no livro do profeta, no livro de Esdras, no capítulo 9, no versículo 13, onde nos diz assim: depois de tudo o que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de que, ó Deus, tu nos puniste menos do que os nossos pecados mereciam e ainda nos deste um remanescente como este. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de ti, com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Meus amados, esse momento crucial aqui foi quando o sacerdote, o escriba Esdras, ele tinha acabado de chegar, não é? Ao ponto que eles queriam, no sentido que ele estava trazendo, né? Houve aquelas 3 levas ali de israelitas voltando, né? Do cativeiro para Israel. E ali, Esdras tinha já feito a construção, estava ali trazendo tudo o que era necessário, com a boa mão do Senhor sobre ele, ali sobre o povo, para né, terminar a construção do templo, tudo que precisava fazer a construção do templo do Senhor. E ali estava vindo com eles já naquela terceira... a quantidade que vinha, desculpe meus amados, não está vindo em português, está me confundindo. A terceira turma, digamos, de uma forma mais moderna, dos israelitas que estavam no cativeiro e que estavam voltando para, né, reconstruir ali Israel, Jerusalém. Então, meus amados, eles estavam vivendo um momento lindo para eles, porque apesar deles ainda serem escravos, Deus estava fazendo algo maravilhoso. Eles estavam encontrando favor diante daqueles reis, né, da Pérsia e da Síria. Foram abençoados pelos próprios reis com quantidade de ouro e prata suficiente para serem entregues como oferta para o que era preciso para Esdras, né? O sacerdote, ele refazer ali o templo com toda a grandiosidade e tudo que precisava. E estavam vivendo um momento lindo, sim, onde Deus já tinha até mesmo dado a eles o livramento, né? Quando eles saíram com aquela oferta grandiosa de ouro e de prata para atravessar, fazer uma viagem durante 4 meses para chegar ali até Jerusalém. Era um caminho muito perigoso, cheio de salteadores, mas eles já tinham falado tanto da glória de Deus e como seu Deus era poderoso, que eles tiveram vergonha. Esdras diz que teve vergonha de pedir uma guarda, não é? Ali ao rei que escoltasse eles para protegê-los, né? Diante de tanto ouro e tanta prata,
dos salteadores, e ali eles abriram jejum e pela fé fizeram aquela viagem, né, para que Deus abençoasse aquela jornada, e Deus foi com eles. E Deus os abençoou tremendamente, porque quando Deus está conosco, quando nós nos dispomos a nos entregar diante do altar de Deus em oração e em jejum, é Ele que vai adiante de nós, quebrando todas as portas de bronze, todos os ferrolhos de ferro. Creia, meu amado, não é da proteção, não é da escolta, não é de guardas, né, que precisamos terrenos. A proteção não vem através de vacinas, a proteção somente não vem, não só disso. Isso tudo é só um plus, algo a mais, porque diante do mundo espiritual nós precisamos de proteção espiritual, e isso só o nosso Deus pode dar. E quando nos dispomos diante de Deus no jejum e na oração, Ele envia socorro, e o nome de Deus foi glorificado, e eles chegaram ali, né, são salvos, felizes, e o sacerdote aqui eles estavam num momento muito feliz, fazendo sacrifícios ao Senhor, agradecendo por aquela viagem que foi tão abençoada, e sacrifícios ali, holocaustos ali, para que o Senhor recebesse, que eles fossem santificados, purificados de todos os pecados. Quando, né? Logo em seguida, isso foi no capítulo 8, eu creio, logo em seguida, no capítulo 9, que é o que nós estamos lendo, começa bem assim: depois que foram feitas estas coisas, que eram os sacrifícios do holocausto ao Senhor, para a purificação deles, os líderes vieram dizer-me, diz Esdras aqui, tá, amados? O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, fariseus, jebuseus, amonitas, moabitas, dos egípcios e dos amoreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel, ou seja, começou lá de cima. O mau exemplo começou lá de cima. O mau exemplo começou daqueles que deveriam ser um exemplo para o restante do povo. Sacerdotes e líderes, povo de Deus. Esdras não se misturou, ele não se casou com uma mulher daquele povo estranho. Era um povo estranho porque era um povo extremamente idólatra, com uma forma de viver satânica mesmo. Mas os outros, o povo de Deus, que tinha acabado de sair do cativeiro, Deus tinha dado livramento em tudo, Deus deu favor deles chegarem naquela terra com ouro, com prata. Deus estava mandando ali o sacerdote, o escribas, Esdras, para levantar o povo, para pregar, para haver um avivamento nos seus corações, para que a palavra fosse plantada no coração. Louvado seja Deus. E ali o templo estava sendo reconstruído, e logo assim que eles se sentiram bem estruturados de novo. Logo que parecia tudo bem, né? Quando primeiro veio o Zorobabel trazendo aquele povo de volta do cativeiro para ali para Jerusalém, agora Esdras, e quando eles olham e descobrem aquele povo que tinha ficado no início, ele foi ali para pegar já a terceira turma, já tinha se corrompido, já tinha desobedecido, já tinha se casado com um povo que Deus disse não se mistura. E o pior, sabe por que Deus dizia isso? Porque toda vida que eles se misturavam com um povo estranho, eles não conseguiam estar firmes no Senhor o suficiente para ser luz para aquele povo. Mas aquele povo conseguia atingir aquela fraqueza deles. E eles é que se desdobravam e começavam novamente a seguir os costumes daquela cultura, a seguir os costumes de uma cultura terrena e não dos céus. E o povo de Deus tem que ser um povo separado. Não pode estar seguindo culturas pagãs só porque está em outro país. Não pode. Só porque está em outro continente. Não pode. A nossa cultura
ela tem que ser firme, ela tem que ser estabelecida numa cultura santa. Servimos a um Deus santo, a nossa pátria é celestial, então a nossa cultura, aonde quer que estejamos, tem que ser a cultura do reino de Deus. Então o que é que acontecia com aquilo? No se casar com o povo pagão, no se casar com um homem que não adorava só a Deus, não adorava o Deus de Israel, mas a família era uma família idólatra. Ao se casar com a mulher, que a família era uma família idólatra, a semente santa ia enfraquecendo, as forças do povo de Deus para resistir ao mal ia enfraquecendo. Não enfraquecendo, não sei nem de onde que saiu isso. Ia enfraquecendo. Entende, meu amado? E era isso que Deus queria protegê-los. Era para isso que Deus queria. Então ele ficou muito triste. A palavra de Deus diz aqui que Esdras, quando soube daquilo, que ele mal tinha chegado com aquela glória toda, sabendo a bênção que Deus fez por aquele povo que estava ali abençoando, e que aqueles que ficaram já tinham se corrompido, já estavam ali achando não tem nada não tem nada a ver, contanto que é um homem bom, é um homem que respeita a pessoa, um homem que provê para casa, tem nada não. Contanto que ela vai ser uma boa esposa para o meu filho, que ela cuide dele, que ela trate, eu já entreguei a Deus. Isso entristece a Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque aqui o sacerdote se entristeceu profundamente. Ele dizia profundamente, ele disse, quando eu ouvi isso, eu rasguei a minha túnica e o meu manto, eu arranquei os meus cabelos da cabeça e a barba e fiquei estarrecido, fiquei atônico. Como é que esse povo pode fazer as coisas do jeito deles, escolhendo a cultura que eles querem, quando eles já sabem o que é treva, o que é luz, o que é certo, o que é errado? E ali doeu dentro dele. E ele, como sacerdote, fez o que um sacerdote do Senhor faz. Ele põe o amor no coração pelas almas. Ele diz, Senhor, eu estou aqui na brecha. Ainda que eles não estejam vivendo em retidão, eu peço o teu favor, eu peço a tua misericórdia para esse povo. E ele disse, e eu orei. E eu orei com as minhas mãos estendidas. Meu Deus, eu estou demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Ele já tinha feito, já tinha visto Deus fazer tanto por aquele povo e o povo ser um povo tão infiel. O que contava era a vida financeira deles estar bem. O que contava era a felicidade deles estar bem. O que eles achavam que era felicidade para o filho estava bom. Não importava com quem era, como era, não importava se entristecia a Deus. Esse era o fato. Era isso que entristecia o sacerdote, porque ele sabia que o povo, no fundo, importava com a sua própria felicidade. O que fizesse-o feliz, se sentindo feliz, que ia resolver a sua vida na terra, estava bom. Não importava em ser fiel a Deus. E ele disse que ele orou, e ele disse que ele clamou, ele disse que pediu a misericórdia de Deus. Ele disse, desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Ou seja, nós não fomos para o cativeiro da Babilônia à toa. Ali nós já idolatrávamos outros deuses. Ali nós já idolatrávamos o dinheiro. Ali nós já idolatrávamos outras imagens. Já fazíamos o que era errado. Não foi à toa que Deus nos colocou 70 anos no cativeiro para agora, mesmo no cativeiro, nós encontrarmos favor diante desses governantes. Deus nos abençoar. Deus nos deixar com que liberassem o nosso povo, o povo agora ser livre para voltar, para reconstruir Jerusalém, para ter suas vidas reconstruídas. Estava tudo tendo num tempo, tudo para ser tudo para aquele povo. E de novo, eles não se incomodavam se eram do jeito deles que a felicidade chegava ou do jeito de Deus. Então ele disse aqui, Senhor, eu estou triste, eu estou aqui arrasado, porque o Senhor nos entregou a espada de um cativeiro, ou seja, eles mal acabaram de chegar, de ser libertos e estão de novo dando as costas para ti. Estão de novo vivendo os momentos, os prazeres terrenos, a felicidade do seu coração terreno.
E ele disse: Deus, ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Ou seja, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Se diante de ti está havendo isso tudo no coração dele sem arrependimento, eu como sacerdote teu, eu como intercessor, eu me ponho na brecha neste povo, eu sei que eu estou vivendo em retidão, então tem misericórdia deles. E ali ele ora a Deus, meus amados, e ele diz: somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Até ali, naquela escravidão, eles viam a mão de Deus dando bola a respeito deles. Ele disse: ele tenha sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir um templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas daquela cidade, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Ou seja, quantos, meus amados, de nós podemos até ter casado num casamento de julgo desigual, num casamento em que a mulher era crente, mas o homem ainda não era. Ou o homem era crente e a mulher não era. Porque já faz tempo que há essa repetição no povo de Deus. Faz séculos que as pessoas já olham e não acham tão anormal. Antigamente havia aquele vigor, aquela resistência para que crente só casasse com crente. Mas de uns tempos para cá, até a cultura foi se amoldando, os próprios pais foram dizendo: mas não tem tantos servos suficientes, a gente tiver as igrejas cheias de mulheres, não tem varões suficientes transformados, o que é que eu posso fazer? Ou as mães podem dizer: ela não é crente, mas é uma moça boa, tem uma profissão boa, ela me trata muito bem, então não tem nada não. E assim vamos repetindo. Tantas vezes foram repetidos pecados e encontramos favor nos olhos de Deus. Encontramos favor nos olhos de Deus. E Deus, como ele disse aqui, tu ainda permanecestes diante de todos esses pecados. Pecados que são iniquidades, ou seja, sabíamos que era errado, mas fizemos em prol da nossa felicidade, em prol do nosso desejo do coração. Esse é o pecado da iniquidade. Você faz consciente que aquilo não era do agrado de Deus, mas aquilo dali vai ser bom para você e você confia só que Deus vai perdoar. Então não há o arrependimento sincero no coração. O fato principal aqui é este. Se você casou no casamento de julgo desigual e até mesmo conseguiu ganhar o seu esposo para Jesus, eu consegui ganhar o meu esposo para Jesus pelo poder do Espírito Santo, mas era um casamento de julgo desigual, entre aspas, que na realidade no fundo não foi. Porque o meu esposo já nasceu num lar cristão. Mas na Inglaterra, meus amados, os cristãos, a passar do tempo e da cultura, eles viraram um tipo de cristão como aquele católico não praticante. Ele é nascido ali, ele é apresentado e pronto. Aqueles que querem ter uma profundidade maior com Deus, eles geralmente encontram denominações como se fossem mais pentecostais e ensinam a ele a necessidade de ser nascido de novo, que não basta só nascer no lar cristão. Tantos filhos de crentes que ainda não nasceram de novo, eles ensinam que necessita dessa intimidade com Deus, né? E tem aqueles que era como se fosse um católico não praticante. Você sabe que nasceu naquela religião, mas você realmente não tem aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus. Assim foi com meu esposo, a família dele, o irmão dele mais novo foi nascido de novo em Cristo e foi quando começou a orar para a conversão dele. E foi quando Deus me enviou, já crente, e me usou como instrumento para a vida dele, né? Então, logo depois de 6 meses de casados, eu ganhei ele para Jesus no sentido que ele foi nascido de novo, mas desde criança ele foi apresentado num lar cristão, mas não tinha intimidade com Deus. Então eu vejo assim que ele nasceu de novo naquele momento que eu entrei na vida dele, que fui evangelizando e ele nem sabia que realmente tinha que confessar Jesus. E ali ele aceitou de todo o coração, ele entendeu o início do valor da intimidade, que era necessário uma entrega, não era só porque ele tinha nascido na religião e ele se batizou nas águas, que ele não era batizado, e ali realmente começou a vida. Mas para aqueles que realmente
casaram consciente que o seu cônjuge era realmente de outra religião, era católico, ou era espírita, ou era de qualquer outra dessas religiões pagãs, né? Mas casaram com a esperança de que Deus perdoaria, que sabia do jugo desigual, mas que a misericórdia viria, que poderia ganhar ele para Jesus, o que é verdade, que a misericórdia de Deus vem, e você pode sim ser levantado para um homem, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que ganhe o seu cônjuge para Jesus. A palavra diz que através da palavra de Deus, ali tem em 1 Timóteo, e através da oração, né? A esposa pode santificar o esposo. Então nós sabemos disso, mas quando você casa nessa situação e não há um arrependimento sincero, aqui Esdras, ele rasgou seu coração de tristeza, foi de dor como um sacerdote que disse, meu Deus, eles fizeram para o próprio prazer, mas não houve dor nenhuma do que isto entristeceria a ti. Foi isso, meus amados, o que Deus me tocou hoje para você. Se você casou diante de um jugo desigual e ainda está nesta luta, porque o fardo é grande, a luta é muito grande quando se casa consciente com alguém que ali você sabe que não era a forma que Deus queria. Talvez fosse até aquela pessoa, mas Deus quisesse que tivesse ouvido uma entrega maior, um arrependimento maior, um clamor maior para que ele fosse convertido. E aí você casasse. Deus sabe como agir. Mas o que Deus está pedindo para mim fazer hoje aqui como sacerdotisa é clamar com amor no coração. É trazer você pelo Espírito Santo no abrir e fechar da minha boca a um lugar de constrangimento, a um lugar de arrependimento sincero, a um lugar de dizer, Senhor, é verdade, eu já conheci a palavra e eu verdadeiramente, como este povo, nunca realmente senti aquela tristeza profunda de ter te entristecido. E mais uma vez, o que o Senhor me levou também para trazer aqui é para aqueles que estão sofrendo pelo jugo desigual que fizeram consciente, mas não foi só isso. É o tamanho da sua consciência, do seu arrependimento sincero, de você entender que tristeza que Deus sentiu naquilo. E você se arrepender. E você também ter continuado, não tem nada não, para as próximas gerações. E vocês ter mantido um lar onde há um jugo desigual e a família foi crescendo e os filhos foram vendo, porque não foram convertidos ainda o esposo ou a esposa, e os filhos foram crescendo e os filhos foram tendo opção e escolhendo também continuar como até que uma maldição de jugo desigual e continuar e casar com alguém que ainda não era do jeito que Deus queria. E você como cristã, com os pés cristãos já firme na rocha, pela segunda vez, não ter sentido no seu coração a dor que um verdadeiro cristão sente quando vê um filho, uma filha indo para um caminho de união, onde a semente santa será enfraquecida, será unida com algo que não era do jeito de Deus. Deus te trouxe aqui para este vídeo, meu amado. Envie esse vídeo por mais pessoas que você conheça, que casaram no estado de jugo desigual, mas pecaram uma segunda vez novamente, apoiando o casamento de jugo desigual dos filhos. No sentido do apoio, não é que você vai mandar com que os seus filhos se casam, mas você não pode simplesmente dizer, eu já orei, já entreguei a Deus, então está feita a mão de Deus. Nós temos que realmente sentir tristeza no coração por aquele acontecimento. Realmente clamar que Deus perdoe os seus filhos, que Deus perdoe a você, para você ser completamente purificado e santificado como cristão. Nós acabamos de fazer uma campanha aqui de 3 dias de santificação. Eu não escolho, meu amado, o que prego.
Eu abro a Bíblia e peço o que Deus tem para o seu povo. E Deus não fez abrir aqui por coincidência. E Deus disse para mim, filha, eu quero que você especificamente ministre a minha palavra para aqueles que viram o jugo desigual se completar pela segunda vez na família, agora na próxima geração. Mas não sentiram aquele arrependimento, não sentiram em espírito a tristeza do meu coração, por eles não ter lutado mais. Apenas viram, é uma pessoa de boa conduta para minha filha, é uma pessoa de uma condição financeira boa da minha filha, é uma pessoa que não coloca meu filho, minha filha contra mim, ela é boa para mim, ele é bom para mim. Então, amém, no tempo de Deus, Deus vai converter. Não, meus amados, não é só assim que devemos que agir, porque esses são os olhos do egoísmo, esses são os olhos que vê a vida terrena. E se seu filho morrer hoje? E se seu filho morrer hoje? E se sua filha morrer hoje sem Jesus, contaminado com a semente que não é santa? Se não estiverem convertidos, para onde irão? Você não vai sentir dor nisso? Ou para você basta que eles estão vivendo felizes, a sua vida também, como sogra, como sogro, está em paz, mesmo casado com um casamento de jugo desigual? E se eles forem hoje, para onde vão? Estão nos caminhos do Senhor? Estão vivendo debaixo da obediência do Senhor? Estão vivendo debaixo de tudo que você ensinou quando era criança? Provavelmente não. Porque era essa questão do Senhor do jugo desigual. A semente santa que os pais plantavam eram enfraquecidos pela junção com aquele povo pagão, idólatra. Ah, sim, o enfraquecimento. Mas você, diante de Deus hoje, está tendo uma nova oportunidade. Foi por isso que o Senhor me pediu para vir aqui. Ele disse, filha, aquela santificação de 3 dias que você apresentou, foi apresentada. Foi apresentada. Aqueles que estão fazendo e os que fizeram, os que vão fazer de coração, eu estou recebendo e santificando. Mas há algo muito precioso que poucos ministram. E eu quero que você ministre para o meu povo hoje, para que a santificação na vida deles seja completa e saia qualquer impedimento para ver e viver minhas maravilhas. Amém? E hoje eu clamo a Deus, como Esdras, com todo o amor no meu coração, como sacerdotisa e profetisa do Senhor, que ainda se no momento que você viu os seus filhos se casarem com a semente que não era santa, e ainda no momento que você tenha se casado, ainda não houve aquele quebrantamento, aquela tristeza profunda, com medo do que aconteceria com eles amanhã se eles fossem sem Jesus. Você está aqui hoje para clamar pedindo perdão. E em nome de Jesus, como sacerdotisa dele, eu estou aqui na brecha e na retidão. E eu creio que o Senhor vai receber esse perdão sobre a sua vida. Se você casou em jugo desigual e não houve aquela dor no seu coração da seriedade do que era, do quanto entristeceu a Deus naquele momento. Mas mais uma vez, pela segunda vez, você deixou acontecer novamente, sem sentir novamente aquela dor tão profunda que entristeceu a Cristo, que morreu por ti e que trouxe a graça maravilhosa para a tua vida. Felicidade, meu amado, para nossos filhos e descendentes não tem que ser só a terrena, só aquilo que nos traz paz e uma vida confortável na terra. Felicidade para um filho de Deus é ver os seus descendentes nos céus. Então eu te clamo agora, ó Deus eterno, unida em oração com aqueles que estão agora tendo essa oportunidade de arrependimento sincero, de coração contrito, quebrantado, porque um coração contrito, Senhor, um coração quebrantado, tu não rejeitas jamais. E eu te clamo por este povo, Senhor, que te clama pelo nome, por esse exército de Cristo, de homens e mulheres de Deus, que casaram em jugo desigual e depois mais uma vez cometeram a iniquidade consciente, Senhor.
onde não houve o pedido ainda de arrependimento profundo, mas houve apoio deles para que seus filhos se casassem com um jugo desigual. Eu sei que eles não podem manipular a decisão de um casamento de outro adulto, mas o que o Senhor está pedindo agora para o pedido de perdão é que não houve aquela tristeza profunda no coração de ver a sua semente santa, nascida num lar cristão, se misturar com a semente pagã. É isso que o Senhor está pedindo agora, que haja arrependimento sincero no coração, por você sendo filho de Deus, filha de Deus, ter se conformado com o casamento dos seus filhos só porque daria estabilidade financeira, só porque aquele homem, aquela mulher, apesar de serem ímpios, mas lhe tratam bem, lhe tratam com a honra de sogro, de sogra. Ó Deus eterno, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence. Vai tocando o teu povo que ainda tem esse jugo que está impedindo muitas bênçãos na vida deles. Santifica e purifica o teu povo, que haja arrependimento sincero, que haja quebrantamento sincero em nome de Jesus, que você possa rasgar suas vestes diante de Deus agora e dizer: ó Pai, me perdoa que eu não me arrependi suficiente, que eu não chorei suficiente, que eu não tive tristeza suficiente de ver meus filhos, meus descendentes misturarem a tua semente santa, e ela foi enfraquecida, e por isso hoje eles também não continuam nos teus caminhos, e eu continuo aqui clamando e lutando, e eu te clamo, Senhor, perdoa por eu não ter me arrependido suficiente deste ato diante do mundo espiritual. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, vai purificando corações, vai santificando corações, traz o constrangimento profundo, Espírito Santo, que eles possam se arrepender, pedir perdão a Ti, e esse jugo desigual ser quebrado, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus eterno, que a unção quebra todo jugo, e por isso me levantastes aqui hoje, Senhor, numa palavra que é pouco ministrada a Teu povo, mas que libera bênçãos do céu, porque a unção quebra todo jugo, e é a unção desta oração agora, em nome de Jesus, de corações que verdadeiramente estão sentindo arrependimento, por ter se conformado com o casamento de seus filhos e até com o seu, sem haver um arrependimento profundo de estar tocando e ferindo a Ti. Pai, em nome de Jesus, que a Tua unção quebre todo jugo, que haja arrependimento diante de Ti, que haja, Senhor, arrependimento profundo, que o Senhor os libere desse jugo agora, que a unção quebre todo jugo, todo impedimento, toda legalidade, em nome de Jesus.